O objetivo desse vídeo é glorificar o nome de Jesus com testemunho. Eu estou sempre caminhando em direção a receber, a agir, para receber as promessas de Deus para minha vida. Ou a promessa completa ou em partes, porque eu não sei se vai vir tudo de uma vez ou se vai vir aos poucos. E sempre com o entendimento de que Deus usa pessoas, né? Deus usa homens, usa pessoas na terra como anjos para entregar aquilo que Ele quer entregar. E aí, quando foi dia 30/8, eu saí com esse objetivo, com essa finalidade de ir num determinado local, né? E aí, lá chegando, nada aconteceu, né? Não foi do jeito como eu pensei, ou não foi do jeito como eles pensaram, né? Ou as duas coisas, e não aconteceu. Aí, quando foi à noite, dia 30, eu chorei muito, 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 muito. Bateu um cansaço, de vez em quando esse cansaço bate, porque eu também sou carne, também sou humana, né? E aí eu chorei, 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 não tinha o que falar, eu não tinha o que falar para Deus, eu não tinha uma palavra para falar. Mas o Senhor sempre me abraça, Ele me entende, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E aí, quando foi de manhã, no outro dia, né, dia 31/8, não tão de manhã assim, meio-dia eu saí, e aí no ponto do ônibus, logo que eu cheguei, chegou um rapaz, não sei se ele é morador de rua, mas com característica de morador de rua, parecia estar meio alcoolizado, e ele em pé e ficava andando para lá e para cá, para lá e para cá, e ele começou a falar, eu vou ter que voltar a matar. Vou ter que voltar a matar, e aí falou lá de uma cidade de Osasco, falou o nome da cidade de Osasco, e ficou falando outras coisas, aí eu virei assim pro lado, né, o rosto, e falei em voz que dava para ouvir, né, tinha uma moça sentada do meu lado, eu falei, você vai voltar a matar nada, Satanás, você vai voltar pro lugar de onde você nunca devia ter saído. Ela ficou com um olhar parado, assim, sabe aquele olhar de quem tá olhando sem ver, olhando para mim? E na hora eu não percebi. Aí passou uns 5 minutos, ela pôs a mão no coração e falou que estava passando mal. Aí eu levantei, pus a mão na cabeça dela, a mão no coração dela e fiz a oração de libertação, mandando que o espírito da morte saísse da vida dela, da família dela, e que havesse no coração dela o perdão e o arrependimento pelas obras, pelos atos dela, e que Deus tinha poder, ou para levar para os braços dele, ou para acrescentar anos de vida. Aprendi a orar dessa forma há algum tempo, porque eu não sei o momento, né? Deus é o dono da vida e eu não sei o momento que Deus vai recolher cada um. E aí, nesse momento, um pouco antes, né, de eu falar essas palavras, ela estava como que se retorcendo, como quem ia convulsionar, retorcendo os braços, as mãos. E aí, nesse momento, ela cessou, né? Não houve essa convulsão. E aí ela ficou com o olho parado, assim, pensativo um pouco, e foi melhorando, foi voltando um pouquinho a cor dos lábios. Aí ela pediu para o rapaz ligar para o marido, a outra moça chegou, eu falei, liga para a ambulância, e chegou uma outra moça, falou que estava com um aparelho de pressão, e ali ficamos, cada um fazendo o seu trabalho. Ela era enfermeira, se chama Regiane, tinha acabado de sair de um plantão de 12 horas, e ela segurava a minha mão assim com muita força, e eu falei para ela, Regiane, você viu a oração que eu fiz. Se você está melhorando, então o Senhor está respondendo que Ele vai te dar mais alguns anos de vida. Ele não vai te deixar esquecer dessas palavras a partir de hoje. Você vai ter que servir a Ele. Você vai ter que ficar firme nos caminhos dele. E ela balançou a cabeça afirmativamente. Veio o ônibus, eu peguei e fui embora. Ia para um outro local, ia para um outro objetivo, ouvi a palavra da boca, né, de um outro pregador, que algumas vezes eu sinto essa necessidade. Aí fui para a igreja, lá também aconteceu uma situação que me deixou chateada, né? Que me deixou triste. Ao sair da igreja, aí numa rua tinha uma van escolar parada com crianças de 2 a 4 anos, junto com a tia da escola das crianças, e aí eu fiquei ali brincando com aquelas crianças um pouquinho, ali fiz uma oração. Antes de eu ir para o culto, o senhor tinha perguntado para mim se eu sabia onde ficava um certo órgão público que trabalha com crianças na cidade, e eu falei, não sei. Aí depois disso que eu vi essa van, tinha saído do culto, aí me despertou, eu falei, vou procurar este órgão. Aí fui até este órgão, até este local, as crianças já tinham saído, já tinha dado horário de aula e estava lá só as tias. Conversei com as tias, conheci o local e ali também fiz uma oração. Saindo dali, fui para o ponto do ônibus, um outro local, na rua de baixo, o homem nem sabia o que tinha acontecido. Aí um homem sentado do meu lado olhava para mim e fazia assim,
como quem diz, fez besteira, tá perdendo, né? E aí, do nada o telefone dele tocou, eu desviei a atenção, não ouvi o que ele falava no telefone. Quando ele desligou o telefone, ele atravessou a rua e foi pro ponto do ônibus do outro lado da rua. E aí eu fiquei refletindo, depois que cheguei, fiquei refletindo e lembrando da palavra que foi pregada na palavra, que foi de Judas, né? Judas que entregou Jesus, Judas que apareceu no caminho de Jesus para entregar Jesus. E aí foi o que eu concluí, que aquele senhor era representante de Judas, alguém que, né, sempre atravessou e continua atravessando o meu caminho, por isso que as coisas ainda não aconteceram. Tudo para a glória de Deus, né? Porque Deus é quem permite todas as coisas. E foi isso que aconteceu. Eu me fiquei muito feliz depois que fui usada por Deus para aquela moça receber de novo a oportunidade de alguns anos de vida, não só dela ficar bem ali, deixar de renovar a saúde dela, mas de ter expulsado o mal da vida dela e ela ter recebido a palavra de Deus para receber mais alguns anos de vida, para conhecer a Deus. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito. Em seguida dessa situação da moça, no ônibus, Deus me deu o Salmo 35, falando, né, daqueles que querem me envergonhar e me confundir. E na palavra lá, leia depois lá no Salmo 35, né, fala que eles prepararam uma cova para mim, né, que eles vivem, eles vivem a planejar, né, para mim ou para minha família, porque quando não conseguem tocar em mim, querem tocar na minha família. E é para vocês mesmos, é para vocês mesmos que vivem zombando, escarnecendo, pensando que são vitoriosos, porque têm poder, porque são grandes, vivem zombando do humilde, do pobre, do menor, né? E aí lá tá a sentença para vocês. Salmos 35. E depois, com relação lá a outra situação lá do senhor do ponto do ônibus, eu tive por certo, não precisei ler a palavra, de que era a resposta da palavra que eu tinha ouvido lá, que foi um Judas que apareceu no meu caminho. Mas tanto eu quanto você sabemos do fim de Judas. O diabo continua errando o meu endereço. O diabo continua, ele e seus adeptos e seus, né, servos, continua não conseguindo tocar na minha vida e muito menos nas promessas que Deus tem para mim. Glorificado seja o nome de Jesus sempre por tudo na minha vida. E eu glorifico a Ele, exalto a Ele, sirvo a Ele, adoro a Ele e fico muito feliz quando Ele me usa, que seja dentro ou fora da igreja, porque a minha oração é essa, que Ele continue me usando. Beijo no seu coração e que você tenha também testemunhos para testificar a fé do seu irmão e contar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.